Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de trabalhar, de prestar serviço na seara do Cristo, e mais feliz ainda em nome do Espiritismo. O tema da noite é sobre uma parábola, e sempre que a gente fala em parábolas, a gente tem que se transportar, a gente tem que tentar se colocar na época dessa parábola. E as parábolas de Jesus, que é uma das suas formas de transmitir os seus ensinamentos, as parábolas, então, elas são um grande símbolo, como diria o próprio Emmanuel, são sementes que frutificarão, um dia em árvores de resplendor de amor e de paz. Ou seja, a cada momento que a gente lê uma parábola, em cada instante, a gente vai ter uma interpretação, a gente vai colher alguns frutos dela, e amanhã, depois, nas próximas oportunidades, sempre haverão novos frutos. Porém, essa metodologia utilizada por Jesus de transmitir seus ensinos através de parábolas, elas exigem de nós, hoje, com o nosso conhecimento, com as nossas capacidades que nós temos de adiantamento moral, espiritual, intelectual, de aprofundar isso um pouco mais. Esta parábola, particularmente, ela é uma parábola difícil de ser compreendida, não na sua lição moral, que é praticamente o que está resumido nesse pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo por Kardec. Ok? Mas ela tem uma figura de linguagem que alguns estranham. Então, eu vou tentar ser bem breve, eu vou dividir ela em duas partes, que eu vou falar primeiramente da estrutura da parábola. Tá? Por que ele usou essa historinha, e se de fato realmente tinha uma lição ali, Por que Jesus utilizou isso? Então, a primeira coisa que a gente... Então, vou tentar dividir nesse sentido. Como eu disse para vocês, a primeira coisa que a gente precisa para estudar uma parábola é se transportar para a época, da onde aquela história, aquela passagem, ela reflete. Então, a parábola fala de uma passagem de Jesus, que Jesus secou uma figueira porque não apresentava frutos, e apenas folhas. Afinal de contas, não era a época de figos. Então, o curioso nessa parábola é que Jesus busca figo quando não é época de figo. Então, a gente já tem que começar a levantar as nossas observações. E seca a figueira porque ela não ofereceu uma fruta fora de época, uma fruta que a gente chama temporã. Então, por muitas vezes, nós não conseguimos entender certas atitudes do Cristo, certos comportamentos dele, porque Jesus transmitia os seus ensinamentos espirituais não apenas quando ele falava, mas, sobretudo, quando ele agia. Basta a gente observar Jesus pela lente da doutrina espírita e enxergá-lo como um espírito crístico, que, ao reencarnar, ao se colocar na Terra, ele tinha pouco tempo para fazer muita coisa. Então, cada segundo dele é precioso, valioso e certeiro. Ok? Então, a gente pode não entender hoje, nesta encarnação, neste momento, mas não coloque ele em dúvida. Não ache que ele perdeu tempo, que ele fez alguma coisa que não estaria correto. Tá? Então, não só quando ele falava, mas, sobretudo, quando ele agia. Então, toda a sua ação carrega um conteúdo superior, mesmo que eu não compreenda. Então, a lição da figueira é uma lição que transcende o tempo. Esse é o primeiro ponto. Nós temos que ter isso em mente. Transcende o tempo. Por quê? Porque não se trata apenas de uma figueira que não deu figo. Não deu figo porque era mês de abril. Só dá figo em maio.
né? Essa é apenas uma moldura da história daqueles dias. Ou seja, esse é o conteúdo que Jesus usou para canalizar uma lição, que a gente vai ver lá na frente. Então, se a gente for usar a linguagem da pedagogia, a linguagem da educação, a gente pode dizer que esse é um material didático que serviu de apoio para Jesus passar uma lição. Ele é apenas um instrumento. A lição precisa ser extraída deste material didático. Então, muitos leem essa passagem e ficam irritados com Jesus porque ele secou, né? Porque ele ter procurado figo na época, num mês que não era de figo. E ficam profundamente decepcionados com Jesus por ele ter secado a figueira até a raiz. Por que isso? Porque muitos de nós projetamos nossas emoções na figura do Cristo. Ou seja, nós estamos medindo Jesus com a nossa régua. Não vai dar certo. Se Jesus tivesse descido à terra e usado a linguagem dos anjos, a gente estaria até agora boiando. E falando com a mesma linguagem que nós, se colocando na mesma posição, a gente está 2000 anos ainda estudando o evangelho dele. Né? Então, a gente projeta as nossas emoções, porque, imagine se eu fosse Jesus, mas eu não dava nem benção para fulano, eu não falava nem com aquela mulher, não falava nem com fulano. Então, a gente projeta Jesus nas nossas emoções, ou seja, a gente está querendo medir Jesus com a nossa régua. Então, a gente imagina um Jesus irado, rancoroso, magoado, porque estava com fome e não encontrou nada, que queria comer figo e não achou figo. Né? Mas, na verdade, tudo isso, como eu disse para vocês, é uma moldura, é um material didático para o espírito imortal. Lembrem-se sempre, a doutrina espírita deixa muito bem claro, Jesus, o Evangelho, a mensagem codificadora, não é para o corpo físico, é para o espírito imortal. Então, essa moldura dessa parábola é uma estrutura que precisa ser, uma estrutura didática que precisa ser extraída dela, o texto, a mensagem para o espírito imortal, não para nós, o corpo, não nós como corpo físico. Então, existe uma lição profunda dentro dessa lição, que exige de nós um mergulho, né, espiritual na lição do Cristo. Esta é o convite da doutrina espírita. Por isso que a doutrina espírita é tão difícil. Porque o convite dela é para o mergulho espiritual no Evangelho, na mensagem, na vida, na história, nas lições do Cristo. Então, que sentido tem essa lição? Então, vamos lá. A lição fala assim, que essa viagem começa quando Jesus convida os apóstolos para caminhar com ele para a cidade de Jerusalém para participar de uma Páscoa. No caminho ele sente fome, é mês de abril, procura uma figueira que apresentava de longe uma folhagem muito bonita, né, cheia de folha, e procura na figueira algo. O evangelista Mateus não diz figo, o evangelista diz que Jesus procurou algo na figueira. É diferente. Sabe por que é diferente? Porque se Jesus descesse aqui na terra e falasse assim, eu vou procurar no Ralph o amor, a caridade, a fraternidade, meu Deus do céu. Que vergonha. Mas ele vai dizer assim, eu vou procurar algo. O que é o algo? Não sei. Em mim é uma coisa, em você é outra. Entendeu? Era uma figueira cheia de folha, que ele foi procurar algo. Então o evangelista diz, ele não foi lá procurar o figo, não foi procurar o amor, a caridade. Como não faz isso conosco? É bem diferente. Mas, diz o texto, não encontrou nada, vírgula, senão folhas. E disse a figueira, nunca mais ninguém coma fruto de ti. No retorno de Jerusalém, passa pelo mesmo caminho, e os apóstolos percebem que a figueira havia secado, desde a raiz até a última folha. Que tipo de ação é essa? Então, vamos lá. Como eu disse,
na primeira parte, vamos falar da estrutura dela. Então, os estudiosos do Novo Testamento identificam nesse tipo de linguagem, nesse tipo de ação, o que eles costumaram convencionar de chamar de ação simbólica. O que seria uma ação simbólica? Era uma maneira muito utilizada pelos profetas do Velho Testamento para transmitir uma lição, mais ou menos parecida como uma mímica. Tá? Então, a ação simbólica é uma espécie de mímica. O profeta não diz nada, ele faz uma encenação, parecendo muito estranho naquele momento, mas contém uma lição moral lá dentro. Então, o Velho Testamento tem mais de 20 exemplos de ação simbólica. Eu vou contar apenas uma para poder fazer um paralelo com a historinha da figueira seca. Então, está lá em Isaías, no capítulo 20. Na linguagem simbólica do Velho Testamento, Deus chega para Isaías e fala assim para ele: eu preciso que você transmita uma lição para o povo de Jerusalém. O povo se desviou do meu caminho, se tornaram pessoas maldosas e se esqueceram da bondade e da fraternidade. Deus falando com Isaías. Então diz Deus, eu quero que você, Isaías, escute, tire toda a sua roupa, entre na cidade nu. E diz mais para ele, tira a sandália também. Então, Isaías fica nu, descalço, e entra na cidade. E Deus diz para ele assim, agora você circula na cidade. Circula. Imagine um profeta andando nu, descalço pela cidade. Se fosse no dia de hoje, a gente internava, né? Falar, pirou, né? Surtou, né? Vai ter que colocar um diazepam na caixa d'água. Então, depois que ele faz esse giro, ele coloca toda a roupa, coloca a sandália e fica todo mundo espantado. E aí ele diz assim, então o pessoal pergunta, né? O que significa isso? Né? O pessoal procura o profeta e ele diz, agora eu vou interpretar, né, a parábola. Parábola? Sim, uma parábola. Tem ensinamento nisso, tem uma lição moral nisso. É uma parábola encenada, não falada. E qual que é a parábola? No caso de Isaías 20, capítulo 20. Deus, ele diz assim para o povo, vocês estão pensando em fazer uma aliança com o rei do Egito e entrarem em guerra com o rei da Síria. E o recado de Deus é o seguinte, se vocês fizerem isso, será uma tragédia. Porque vocês vão perder a guerra e eles, o rei da Síria, o povo da Síria, além de vencer, vão humilhar vocês. Vão obrigar todos os guerreiros a tirarem a roupa e andarem nu pela cidade de Jerusalém. Qual foi a decisão do povo? Não vamos fazer guerra. Não entrar em guerra. Mensagem dada, mensagem obedecida. Ouviram a lição, numa ação simbólica. A figueira do Velho Testamento é o símbolo que representa que o povo daquela época do Velho Testamento havia recebido a primeira revelação. A figueira seca, a figueira representa a primeira revelação recebida pelo povo de Israel. A revelação, qual é a primeira revelação? A revelação da justiça. Mas a árvore que tinha a missão de dar figos falhou no seu projeto. Falhou ou não falhou? Tem guerra hoje no mundo? Tem conflitos? Tem escravidão? Então, vamos lá para a parábola. Então, nesta viagem de Jerusalém, né, nessa viagem, como eu disse para vocês, é a ida que precede a crucificação de Jesus. Então, imagina Jesus. Ele assume a governadoria da Terra, do planeta Terra. Jesus manda um povo, né, manda essa mensagem da justiça, preparou um povo durante 1000 anos, enviou centenas de missionários,
pessoas, profetas, né, que vieram antes, trazendo, preparando o terreno, né? Quando chega um determinado momento, ele diz assim: agora eu preciso ir em pessoa. Chegou a hora de eu ir em pessoa. E começa a anunciar que vem há 700 anos antes. 700 anos antes de vir, ele vem dizendo: estou indo, estou chegando. E quando chega o dia, a hora dele vir, não tem lugar na hospedaria. E ele nasce num estábulo. Nasce num estábulo, fica entre nós, trabalha por 3 anos, trazendo uma mensagem insuperável do amor, e quando ele vai a Jerusalém, o que o aguardava? A cruz. Dá para entender a fome de Jesus? Não é figo. A fome de Jesus é a fome de resultados espiritual. Fome semelhante que tem uma professora que dedicou 10 anos ensinando a uma criança, e está toda esperançosa em colher algum resultado daquela dedicação. Essa é a fome de Jesus. No entanto, esta árvore só apresentava folhas, não tinha figo. Então Jesus diz: nunca mais ninguém coma figo desta figueira. Por que figueira? Por que uma árvore? Porque a árvore é o símbolo do ser humano na terra. A árvore é o símbolo da coletividade. Afinal de contas, não podemos viver sozinhos. Nem ao menos chegamos na terra sozinho. Não conheço ninguém que é filho de chocadeira. Ah, mas o meu pai me abandonou, você não sabe quem é minha mãe. Não interessa. Por apenas 1 segundo ou 2, eles tiveram que se encontrar e se amarem. É coletividade. A árvore é o símbolo da coletividade. Se cada espírito imortal é uma árvore, quais são os frutos? Então, aproveitando o caminho, a leitura foi do livro Pão Nosso. Aproveitando Emmanuel, né? Diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que os frutos da individualidade são, primeiro, os seus sentimentos. Por que o sentimento? Porque o sentimento define a nossa estatura moral. Pode falar bonito, vem fazer palestra, pode dar aula, pode fazer o que for, mas é da porta para fora que conta. Hoje não está contando nada aqui, para mim. É lá em casa, com a esposa, com o filho, no trabalho, com o pai e com a mãe. Então, o fruto da nossa individualidade, o primeiro são os nossos sentimentos. Porque é ele que define a nossa estatura espiritual. Ninguém é avaliado espiritualmente pela sua capacidade intelectual. Nós somos medidos pela vivacidade dos nossos sentimentos. O que nós sentimos exala. Por isso, então, que as pessoas chegavam em Minas para encontrar o Chico, pessoas doentes, pessoas desesperadas, chegavam lá, ao chegarem na cidade, começavam a se sentir melhor, e ao ficarem ali próximo dele, principalmente ao contato com ele, se sentiam até curadas, e muitos queriam ficar lá para sempre. Porque quando voltavam para casa, passavam os dias, e aquele sentimento de dor, de angústia, começava a voltar. E aí todo mundo queria ficar lá. Porque o amor exalava dele. A estatura espiritual, a vivacidade do sentimento era dele. Se você for do lado dele e não colher aquele fruto, não comer daquele fruto, não adianta, você vai voltar para casa e vai ser só folha. Então diz o capítulo 7 do nosso Evangelho: bem-aventurados que têm o puro coração, porque eles verão futuro, verão a Deus. O sentimento é o nosso primeiro fruto. Emmanuel diz também, continua dizendo assim: é o pensamento que dirige e molda as nossas ideias. Gente,
Ninguém planeja um crime, ninguém planeja um assalto ao banco, se não alimentar um sentimento de ódio por muito e muitos tempos. Você não levanta de manhã e fala, vai fazer um assalto. Você não levanta de manhã e pega um revólver e vai roubar um banco. Você tem que alimentar. Você tem que nutrir aquele sentimento. Então, diz Emmanuel, o patrão do pensamento é o sentimento. Por esta razão, então, que hoje nós encontramos PhDs em física, em química, construindo bombas, construindo armas de guerra para destruir milhões de pessoas. Para matar milhões de pessoas. O que nós pensamos se traduz em atitudes e palavras. Palavras que podem adoecer. Palavras que podem curar. Palavras que destroem. Palavras que constroem. Palavras. Palavras, a palavra é uma força poderosa do Espírito. Podemos marcar uma pessoa para o resto da vida com apenas uma palavra mal dita. Porque as palavras nascem das suas ideias. As ideias que são dirigidas pelo seu sentimento. Por isso, então, que diz, palavra dita, pessoa escrava. Depois que você falou, não tem mais controle. O que você vai despertar no outro, você não sabe mais. Diria Chico, cuidado, cuidado. Você não sabe, né, a capacidade, o que acontece no outro. Você não é capaz de medir o que está dentro do outro. Então, existe um provérbio chinês que diz assim, qualquer pessoa é capaz de contar quantas sementes tem dentro de uma laranja, de uma melancia, de uma bucha, que seja. Mas ninguém na face da terra é capaz de contar quantos frutos tem dentro de uma semente. Você planta uma sementinha, você não sabe quantos frutos vão dar. Nenhum de nós é capaz, então, de prever o que uma palavra mal colocada vai gerar de consequências para o nosso destino. O que uma atitude, uma ação incorreta pode gerar 2 segundos de equívocos, que pode gerar em 2 segundos de equívocos, comprometimentos de 3, 4, 5 encarnações. 2 segundos pode representar 1000 anos de atraso, 1000 anos de resgate. Por quê? Mas foi só uma palavra, Ralph. Porque as palavras são frutos, e frutos carregam sementes. Esta, então, é a importância de vigiar. Quando Jesus diz orai e vigiai, parece que são 2 palavras tão bobas. Parece que fica toda hora, minha mãe falando, orai e vigiai, orai e vigiar. Vigiar porque nós somos frutos. E como frutos carregamos sementes. E ninguém é capaz de contar quantos frutos há dentro de uma semente. Então, esta é a importância de vigiar. As árvores são conhecidas pelos seus frutos. É preciso que a verdade, então, esteja sempre a serviço de um coração amoroso. Para quê? Para que ela possa fazer a obra silenciosa do amor. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, diz assim, Deus usa o tempo, não a violência. Graças a Deus. Por isso que Ele é um pai. Porque se Ele usasse a força comigo, nem em pé eu estaria. Mas Ele deixa o tempo. O tempo, usa o tempo, não a violência, não a força. É assim, então, que nós devemos avaliar o fruto. Não pelas aparências. Né? Como diz Kardec, nesse pedacinho aí, né? Na sua sabedoria, quando ele diz, na passagem da figueira seca, diz assim, quantas teorias sociais, dentro desse pedacinho desse texto, quantas teorias sociais são figueiras cheias de folhas, gerando frutos venenosos. É a internet hoje, né?
São as redes sociais. São os influencers. Quanta coisa tem de positiva dentro da internet, mas também quantas coisas negativas. Então você pensa que aquela mensagem, que aquela instrução, que aquela informação é para o bem, mas é simplesmente uma casca. No fundo existe um grande interesse pessoal de quem está produzindo, e o interesse pessoal do ser humano, por ser imperfeito, leva ao mal. É fato. Criaturas imperfeitas não produzem coisas perfeitas. Então Kardec diz: quantas teorias sociais são figueiras cheias de folhas, gerando frutos venenosos? Quantas pessoas são brilhantes no verbo e destilam veneno nas mentes invigilantes? Quantos livros têm capas lindas, capas bonitas, mas provoca tragédias? Afinal de contas, o nazismo nasceu de um livro, chamado Minha Luta, escrito por Adolf Hitler. Um livro. Não basta, então, beleza exterior. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Quem produz frutos no bem, recebe investimentos do alto. Para quê? Para produzir mais. E nós somos, então, avaliados pela contribuição no bem nosso e no bem comum. No bem comum. Árvore, coletividade, lembra? Então, não é só com você. Você vem aqui no Cefec, você escuta uma mensagem, lê um livro, faz evangelização, estuda, faz o ESG. Não é só para você. É para quando você sai daqui e iluminar o seu caminho e o caminho de todos. Então, por isso dizia Paulo: há mais alegria em dar do que em receber. Quem distribui palavras de incentivo está sempre cercado de pessoas simpáticas, de simpatia. Porque Deus é um Pai de multiplicação. Nós, seres humanos, somos somos criaturas de soma. Que é assim: você me emprestou R$5, eu te devolvo 5. Você me trouxe um copo d'água, eu te dou um copo d'água. A gente soma. Deus multiplica. E Jesus mostrou como é que Ele faz. Lembra? Quantos pães você tem aí no cesto? 5. Fica tranquilo. Nós vamos alimentar 5.000. Por quê? Porque o fruto multiplica. Porque a bondade divina multiplica o bem que a gente espalha. Nós somos de soma, Deus é de multiplicação. Então, quando você faz o bem, uma ação no bem gera 5 ações com Deus. Com Deus, Ele multiplica. Então, e graças a Deus também, Ele divide o mal. Isola o mal. Lembra quando a gente estuda o Evangelho, que fala que em alguns momentos a dor serve como uma cerca para que a gente não faça mais besteira? Ele isola o mal. Multiplica o bem e isola o mal. Alivia, né? Um pouquinho o fardo, alivia os nossos ombros, dá um tempo para a gente respirar, para a gente levantar, cria uma esperança dentro de nós. Mas, né, lembrando sempre, Deus dá o sol, dá a chuva, dá a terra, dá o adubo e dá a semente, que é o Evangelho. A semente é o Evangelho. Mas nós temos que frutificar. Nós temos que fazer a nossa parte. Ninguém, então, pode prever o fruto da colheita no bem. Porque o plantio no bem multiplica. Das formas mais inusitadas, mas alguém tem que plantar. Esta é a colaboração que Jesus está pedindo para nós. A doutrina espírita faz esse convite: põe a mão na massa, vamos trabalhar no Evangelho. Que é isso?
A sementinha ele já deu, aqui sim só tem que cuidar dela, tem que plantar, cuidar dela, plantar para que ela possa frutificar. Então as árvores são examinadas pelos frutos, pelo que está produzindo. Por isso então Jesus diz, colocarei, né, à direita os escolhidos e à minha esquerda os repetentes. Porque quando eu tive fome, me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. E aí então os do bem, né, vão chegar para Jesus e perguntar assim, mas Senhor, quando foi isso? Eu nem lembro, né, de ter feito isso para o Senhor. Então ele responderá, quando destes a um destes pequeninos, foi a mim que você alimentou. Era eu ali. Então, para encerrar, imaginemos então uma pessoa que entrou hoje aqui no Cefec. Talvez tenha alguém aqui encarnado ou desencarnado, que esteja deprimido ou já esteve deprimido, vivendo uma situação para a qual não tem forças psíquicas para reagir, está prestes a entrar num quadro de depressão, angústia, aflição, entra aqui nesta casa, ao chegar naquela porta já sente uma vibração positiva. Toma uma água fluidificada, toma um passe, escuta uma lição edificante, porque ninguém muda o fruto sem mudar a maneira de pensar. Então recebe aqui orientações morais, orientações espirituais, recebe um acolhimento dos trabalhadores da casa. É Jesus com fome, procurando o Cefec. São as mãos de Deus, de Jesus, procurando nesta figueira, nesta casa de oração, os frutos. E é a casa oferecendo o fruto que pode alimentar a sua alma, o seu espírito, o seu coração. E todos nós somos procurados a todos os instantes, nas ações mais simples do dia a dia, nas circunstâncias mais singelas. Mas é preciso que nós tenhamos olhos de ver. Precisamos extrair o espírito da letra. É preciso enxergar nas pessoas e nas circunstâncias a oportunidade de oferecer os nossos frutos do bem. De dar o nosso melhor no que nós temos para o outro, ou para esta coletividade. Para isso, é preciso então que nós nos superemos. Precisamos sair de casa, terça-feira, e vir aqui à casa de oração. A gente precisa se mexer, a gente precisa se superar. É preciso, então, ir além. A doutrina espírita faz um convite para o espírito imortal ir além. Reconhece o seu tamanho, mas lhe apresenta um degrau a mais. Uma fase, uma nova etapa, um novo desafio. Uma oportunidade de superar-se, ir além. É quando, então, a nossa vida, quando nós fazemos esse movimento, é quando a nossa vida contribui para a vida do semelhante. Então, por isso, que os espíritos, os bons espíritos, não cansam de nos advertir, que a maior chaga da humanidade é o egoísmo. É quando nós nos fechamos em nós. É quando nós olhamos só para nós e para os nossos. Gente, só existe fome no mundo hoje porque nós encarnados ainda somos muito egoístas. Existem cálculos expressos, estampados na internet, que a quantidade de lixo produzido por resíduo de comida, por exemplo, dos Estados Unidos, é capaz de alimentar a África toda. O que se joga fora.
O que se gasta de tecnologia, investimentos de viagens espaciais para ir para fora da Terra, é suficiente para matar a fome e a sede do mundo 10 vezes. Então Emmanuel diz assim: no dia que cada um de nós souber dar o que pode, o fruto que pode dar no cumprimento do dever do dia a dia, o mundo será transformado. Veja, dar o que pode no cumprimento do dia a dia. Ou seja, a sua participação nesta lavoura. Você não é o que você quer dar, não é da sua cabeça. Isso daqui é uma mensagem para aqueles que estão seguindo o Evangelho. Então você quer que a árvore do Evangelho frutifique, então o que ele fala? O dia que você souber dar o que pode para ajudar que essa árvore frutifique, o mundo está transformado. Ninguém mais será sacrificado por excesso de carga. Não fica com medo que vai sobrar para você, que não vai. Por quê? Porque neste dia, quando a coletividade, o coração e a mente da coletividade estiver voltada para o Evangelho ou para o bem, a carga será dividida por muitos ombros e se tornará leve. Não existirá peso para ninguém. Então, esta é a grande lição da figueira. O convite para que nós despertemos em nós a coletividade. Que nós possamos frutificar, né, que essa semente possa frutificar, possa gerar frutos de amor. Que nós possamos fazer, que a nossa vida possa interferir positivamente na vida do outro. Que nós sejamos um instrumento da paz e do amor. Talvez alguém pergunte assim: mas Ralph, você não falou por que ela secou? A figueira secou porque nós somos avaliados pelos nossos frutos e não na aparência. Ela não tinha fruto, então secou. Então, se nós não frutificarmos, nós vamos secar. Ou na palavra do Novo Testamento, vamos morrer. Porque nós sabemos, como os espíritas, que ninguém morre. Nós desencarnamos. Mas morrer na vida é perder uma encarnação. Figueira secou, figueira morreu, porque perdeu a oportunidade. Não conseguiu gerar os frutos a qual foi destinado. Então eu desejo a vocês, a mim, que nós possamos, através da doutrina espírita, ou melhor, dentro da doutrina espírita, porque isso pode acontecer em qualquer outra religião, em qualquer outra filosofia, mas dentro da doutrina espírita, que nós possamos, neste momento, através dessas oportunidades, através do nosso Evangelho, que nós possamos ser um dos colaboradores, dos trabalhadores do Cristo, na produção dos frutos do bem. Desejo a todos uma boa noite, que Deus esteja conosco. Que assim seja.